Bom dia, sejam todos bem-vindos ao meu canal Crochetando com Gabi. E no vídeo de hoje, enquanto eu vou terminando essa segunda base aqui do meu tapete, eu vim trazer para vocês, falar com vocês sobre como que é a minha rotina sendo artesã, dona de casa, esposa e mãe. Eu tenho uma menininha de 6 aninhos, tá? E ela estuda na parte da manhã. Então, como que eu me organizo? Eu acordo 6 horas da manhã, todos os dias, né? E aí aquele processo, fazer o café, acordar a criança, trocar para a escola, e aí meu marido já leva ela para a escola, porque ele já sai para trabalhar às 7, né? E aí, o que que eu faço? Eu já venho fazer crochê, gente, direto. Por quê? Esse horário é o horário que eu consigo estar fazendo crochê mais tranquila, tá? Então eu coloco uma oração na televisão, porque eu gosto muito de fazer aqui na sala, né? E eu coloco oração, ou eu aproveito depois também para ver séries, porque é o horário que eu tenho disponível para mim estar fazendo com mais tranquilidade, mais calma, sem ninguém em casa, consigo gravar os vídeos, então é um horário mais tranquilo, tá? Se eu pegar para organizar a casa primeiro, eu vou acabar me atrapalhando, e aí o crochê vai ficar para depois do almoço, e aí não faz. Quem tem criança em casa sabe que criança demanda da gente 24 horas, né? Quando tá em casa. Então, eu faço isso. Então, 7h10 por aí, eu já sento aqui e já começo meus trabalhos, tá? Aí, eu paro às 11. Às 11 em ponto eu paro. E aí, o que que eu faço? Às 11 eu começo a organizar o almoço, porque tanto a minha filha quanto o meu marido chega meio-dia para almoçar. Então eu já organizo o almoço e já vou dando aquela ajeitada na casa, né? Arrumar as camas, catar bagunça e, enfim, fazer o que tem que fazer, né? Coloca a roupa para lavar, estende, recolhe. Nesse horário de almoço, eu vou aproveitando enquanto vai fazendo a comida, eu já vou fazendo isso daí. Aí ela chega da escola, ela já se troca sozinha, né? Já se arruma sozinha. A gente almoça tudo, meu marido volta pro trabalho e aí eu consigo vir pro crochê, porque é o horário que ela deita para descansar um pouquinho, né? Então aí eu consigo de novo voltar pro crochê e fazer. Só que à tarde já é mais complicado. Por quê? Ela tá naquela fase de muita tarefa. Então ela tem tarefa online, ela tem tarefa por escrito, sabe? E ela precisa muito da minha ajuda nesse momento, né? Pra estar fazendo as tarefas. Então, assim, eu consigo fazer o crochê da 1 hora até as 3. Porque às 3 não é sempre exatamente, tá, gente? Não é. Eu não sigo um horário muito fixo, não, porque não dá, tá? Eu não pego nessa loucura, não. Então, às 3, ela começa a fazer a tarefa. E eu ajudo ela, sento com ela, a gente faz a tarefa. Aí eu já aproveito para lavar a louça que ficou do almoço. Então eu vou lavando a louça, ela vai brincando. Aí eu consigo dar mais uma olhada na roupa que eu coloquei, que eu estendi, se tá seco, se dobrar. E dar essa olhada. Isso é de segunda a sexta, tá? É assim que eu consigo fazer. E aí, depois disso, eu consigo fazer mais um pouquinho de crochê até mais ou menos umas 5 horas, assim. Então, é mais 1 horinha de crochê só. E aí tem o banho, né? O banho dela tem. Eu já tomo banho, tudo. Já arrumo um lanchinho da tarde pra gente estar comendo, que aí meu marido já chega. Que ele também não tem horário fixo, né? Que ele também trabalha por conta. E aí a gente faz dessa forma. E aí organiza a questão de janta, de dormir, de lanche da tarde, tudo isso. E aí eu já não consigo mais fazer. À noite, gente, eu não consigo fazer. À noite, às vezes, eu sento um pouquinho no sofá para descansar, mas aqui a gente segue uma regra de sono, eu com ela, bem desde que ela nasceu, assim, eu sigo horários, né? Então, no máximo 8 horas já tá deitando, já tô colocando ela para dormir. E, consequentemente, eu também já logo vou dormir, né? Então, porque a gente acorda cedo e tal. Então, eu não consigo
à noite tá produzindo tanto, tá? Meu foco mesmo é na manhã, por isso que eu deixo de lado minhas coisas para tá focando. Eu separo a segunda-feira na parte da manhã para tá limpando a casa. Então, na parte da manhã, eu dou aquela boa limpada na casa, né? Então, eu tenho a manhã inteira, das 7 às 11, para estar fazendo aquela faxina. Então, cada semana eu priorizo um lugar, o restante da casa eu passo o pano. Então, eu vou fazendo dessa forma, né? Para mim estar conseguindo deixar organizado. Tem a ajuda do meu marido também, que me ajuda. Às vezes no domingo ele já deixa lavado o quintal, tudo, para mim não precisar lavar na segunda, que já me adianta bastante. No sábado eu faço crochê. Só que de sábado e domingo eu faço crochê por hobby. Então eu faço alguma peça que eu tenho vontade de fazer, que é uma coisa que eu quero fazer, que tá na minha cabeça para me fazer e que consequentemente depois eu vou postar para vender. Mas eu faço devagar. Eu gosto de experimentar modelos novos, de testar coisas novas, porque aí eu posso estar errando, eu não tô cumprindo aquela sequência de que eu tenho que fazer, tenho que entregar, tenho encomenda, tenho que vender. Isso eu deixo para semana. Então, no final de semana, eu faço o crochê por hobby mesmo. Porque aí a gente sai, eu não fico preocupada se a gente precisa sair, eu não fico tão focada nisso, né, no crochê. Então, às vezes a gente tá vendo um filme que eu tenho vontade de fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova, testar modelo novo, e aí é onde eu aproveito para estar fazendo. Tem domingo que eu não pego para fazer, que eu preciso descansar a mão também, né? Até porque eu já tô com uns probleminhas aí, né? E aí, por conta do movimento repetitivo. Então, eu tento me organizar dessa forma, sabe? Eu tento não focar muito, gente, na casa de semana. É muito difícil trabalhar em casa. A mãe, dona de casa que trabalha dentro de casa, gente, é muito difícil. Porque você tá aqui trabalhando, você sabe que você tem que entregar a encomenda, e aí você olha, a louça tá cheia de coisa para lavar, é banheiro para lavar, é casa para limpar, é comida para fazer. E aí, se você. Eu fiquei muito tempo sofrendo com isso, sabe? Muito tempo mesmo. Eu parava o crochê e ia fazer porque estava me incomodando. Só que com isso, gente, eu não produzi, eu não rendi o que era para ter rendido, né? E aí eu acabei não produzindo uma quantidade que eu precisava produzir. Então, se você trabalha dentro da sua casa, o meu conselho para você é que você desfoque da casa no horário do seu serviço. Então, assim, esse horário que eu tenho, das 7 às 11, eu desfoco totalmente do meu serviço, de tudo que eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer assim, gente, não rende, sabe? Não rende, não vai, o negócio não flui, e aí você fica perdida, você fica se cobrando, você fica perdida, você não sabe o que você tem que fazer, e aí você para o crochê toda hora para catar uma bagunça, para. Quem tem criança principalmente sabe que é bagunça o dia inteiro, então aquilo vai te incomodando. Eu ficava muito incomodada mesmo, gente, muito. Então eu não conseguia, eu ficava nervosa, sabe? Quando eu tinha que entregar uma encomenda e eu não podia parar, eu ficava muito nervosa vendo toda aquela situação. Aí você acaba descontando na criança, que não tem nada a ver, porque já tá fazendo bagunça, mas ela tá brincando, que é saudável para ela. E aí você fica, sabe, totalmente perdida, sem saber o que você faz. Então, a gente tem que desfocar um pouco. A gente não pode querer fazer tudo e ter tudo. Trabalhar em casa é muito bom? É muito bom. Só que você tem que aprender, não é a se organizar, é a desorganizar mesmo. Que essas tabelinhas aí, gente, eu não consigo seguir. Esse negócio de, ai, tal dia você lava o banheiro, e aí tal dia você faz isso, tal dia você faz aquilo. Eu não consigo fazer isso. Ai, deixa a comida pronta pra semana inteira, no domingo faz tudo, que aí fica tudo. Gente, eu não consigo, tá? Eu não consigo. Eu gosto de comida feita no dia. Esse negócio de fazer marmitinha pra semana não é comigo. Esse negócio de tabelinha de limpar a casa, tem gente que consegue seguir, é ótimo. Eu não consigo, tá? Porque às vezes o banheiro hoje tá precisando mais e aí meu dia de limpar banheiro é quinta, eu vou deixar pra quinta, sabe? Não faz sentido pra mim.
Então, lógico, eu tento fazer tudo na segunda. Se aparecer alguma coisa na segunda-feira que não der pra mim estar fazendo, vida que segue, gente, faz na terça, sabe? Não se prende nisso, não. Você não pode deixar de pegar encomenda, de deixar de vender por conta disso, porque depois faz. Claro, tem que ter ajuda dentro de casa. Se você não mora sozinha, a ajuda é super necessária. O meu marido, ele super entende, sabe? Que eu trabalho, que eu estou dentro de casa, mas que eu estou produzindo. Eu não estou dentro de casa à toa, sabe? Então, por muito tempo também eu fiquei chateada, porque às vezes ele chegava e aí época de Natal, época de Natal é um caos, né? E aí eu fiquei o dia inteiro em casa e a pia tá cheia de louça e tipo assim, ele sempre super entendeu, mas a minha cabeça não acompanhava, sabe? E eu achava que, nossa, ele vai pensar o quê de mim, eu em casa, sabe? A gente tem essas manias, né? Não sei vocês, mas eu tenho muito isso comigo. E aí tem outra coisa também que atrapalha muito a gente trabalhar dentro de casa. As pessoas acham que a gente não tá fazendo nada. Então, amigos e famílias te tratam como se você não tivesse aquele compromisso, sabe? Tipo assim, ah, você pode fazer isso pra mim hoje? Você tem que aprender a falar não. Então, você trabalhando em casa, gente, a primeira coisa que você tem que aprender é falar não. Porque vai ter pedido sim. Ah, você pode fazer isso pra mim hoje, já que você tá em casa? Gente, eu tô em casa, mas eu tô trabalhando, eu não tô à toa, sabe? Eu tenho o dia pra entregar minhas coisas. Quando eu não tenho encomenda, eu até não ligo, sabe? Mas eu tenho, gente. Então, assim, aí as pessoas acham que você. Ah, você não sai de casa, você não faz isso, não faz aquilo, não, sabe? E você tá trabalhando. As pessoas têm que aprender a respeitar quem trabalha em casa. Tem que parar de achar que a gente tá em casa à toa, sabe? E dar compromisso pra gente. É como se a gente não fizesse nada o dia inteiro. E isso daí é uma coisa que atrapalha demais a linha de produção, gente, porque às vezes você passa 4 horas fora de casa fazendo uma coisa que nem é pra você e você aí perdeu, ó, perdeu um tapete, entendeu? Perdeu R$ 40. Quem te paga esses R$ 40 depois? Ninguém paga, sabe? 40, 50, que seja o preço do seu tapete. Então você tem que aprender a falar não, gente. Aprende a falar não, aprende a pôr limite, aprende a falar que você tá trabalhando, que você tem coisa para entregar. Tem gente que acha que é bobeira, tá? Eu já vi gente fazer caras e bocas, tipo, ai, não é possível, que tem tanta coisa assim pra fazer que não pode sair numa quarta-feira depois do almoço. Gente, eu não posso. Essa semana, por exemplo, que eu tenho umas encomendas que vão pra minha região, eu não posso. Eu não tô podendo assumir compromisso, sabe? Então, não é porque você tá dentro de casa que você pode fazer o que você quer. Se você não tiver disciplina, você não vai conseguir, tá? Disciplina, gente. Disciplina é muito importante. Então, eu trabalho pra mim e acordo 10 horas da manhã, beleza. A não ser que se você for dormir às 11 da noite fazendo crochê, super certo. Pelo menos você fez seu horário ali, né? Você trabalhou lá suas 8 horas por dia. Mas se você não fizer o seu horário, você vai se enrolar, você não vai ter uma produção legal. E aí você vai deixar as tentações de fora te levar, sabe? E aí você não vai conseguir. E essas pessoas que tá te puxando para fora, vai te pagar o que você produziria, o que você faria, o que você venderia? Não vai. Então, aprende a dizer não, sabe? Aprende que você tem o seu trabalho dentro de casa, sabe? Começa a se respeitar, porque se você não respeita o seu trabalho, ninguém vai respeitar, não. Então, você tem que colocar que é um compromisso sério, caso seja o seu caso, né? Se o seu caso for igual ao meu, que você quer viver do crochê, você tem que colocar na sua cabeça que é um compromisso. Você é seu patrão, mas você também é seu funcionário. Você também tem vários funcionários dentro de você que precisa trabalhar. E se a produção não vai, não adianta a parte de venda ir bem, não adianta você saber fazer foto legal, não adianta você saber vender se você não produz. Então, se você não produz, você não vai ter o valor no final, tá certo? Então, assim, eu não consigo, não tô conseguindo vender. Eu precisava vender 10 tapetes na semana, não tô conseguindo. Mas você tá produzindo 10 tapetes na semana? Porque mesmo que você não tá vendendo, uma hora vende. E aí você precisa estar produzindo esses 10 tapetes na semana, porque senão você não vai conseguir mesmo chegar a alcançar o que você tem que alcançar.
Então, coloca uma meta de produção, não é só uma meta de venda. Você tem que colocar uma meta de produção também na sua empresa, né? Nas suas coisas. E com isso você consegue formar um estoque, a ter um estoque para estar apresentando, sabe? E isso é muito importante para sua empresa, muito mesmo. Gente, olha esse amarelo. Não é maravilhoso com o castanho? Esse aqui vai ser o modelo Tulipa, que é um dos modelos mais vendidos aqui na minha região, tá? Eu sou do interior de São Paulo aqui, próximo a Ribeirão Preto. Esses tapetes vão para Franca e, nossa, eu amei esse modelo. Então, gente, voltando aqui ao assunto, o que acontece? A gente tem que entender que você tá trabalhando, se você tá se empenhando, se você tá aqui nesse vídeo, é porque você quer viver do crochê, porque você quer fazer. Então, para você fazer, você tem que excluir as outras coisas. Não tem como você ser uma excelente artesã e ser excelente dona de casa, excelente cozinheira todos os dias, manter a casa impecável. Outra coisa é você querer manter a casa como se não morasse ninguém, sabe? Tem gente aí que mantém a casa como se não morasse ninguém, principalmente quando tem criança. Você não tem um brinquedo na casa. Por quê? Porque como se não existisse criança ali. Ô, gente, vamos parar com isso, né? Não é assim também. Ai, mas que, nossa, é obrigação acordar e arrumar a cama. Gente, eu acordo já é aquela loucura pra catar criança, pra trocar criança, sabe? Pra fazer café. Então, depois eu arrumo a cama. Depois eu arrumo a cama. E aí, para de se preocupar com o que os outros vão pensar, sabe? Se você quer vender, se você quer ser uma pessoa, ter a sua renda dentro de casa, você tem que pôr isso na cabeça. E não é só pro crochê, não, tá? Serve também para quem vende, faz doce, faz salgado em casa. Gente, você tem que ter o seu foco ali, sabe? Não deixa as distrações do dia a dia te tirar do foco. Não deixa. Porque senão desse jeito você não chega, você não produz. Você precisa calcular um horário que você está trabalhando. Você sabe quantas horas você trabalha por dia? Sabe? Esse horário é muito importante para você estar fluindo na sua empresa. E separar as coisas, sabe? Faz uma coisa de cada vez. Faz uma coisa devagar, sabe? Faz devagar. Não precisa dessa correria para estar fazendo tudo todo dia. Gente, é normal, sabe? A gente tem que começar a normalizar. Panela em cima do fogão, normaliza, gente. Acabei de fazer o almoço, já não tirei tudo no pote agora, eu vou tirar mais tarde. Tem gente que crucifica uns trem desses, sabe? Acabou de almoçar, tampa bem as panelinhas lá, coloca um pano. Se é teu melhor horário agora fazer o crochê, vai fazer teu crochê, depois você passa pro pote. O importante é passar, né, gente? Também não vai deixar 5 dias o trem lá, né? Ou posar lá, depois enche de bicho e pronto. Mas assim, eu digo assim, não precisa desse desespero, sabe? A gente tem que tirar muita coisa que foi plantada na nossa cabeça, sabe? Muita coisa foi plantada ali. Que você tem que fazer isso, principalmente as mulheres. As mulheres são mais cobradas em tudo, né? Você tem que passar a roupa certinho, você tem que fazer isso, tem que arear a panela, mimimi, sabe? Isso daí é uma coisa que me irrita bastante, porque, gente, se você quer ser empreendedora, se você quer ser uma pessoa independente e trabalhar dentro da sua casa para ficar com seus filhos, para cuidar do seu filho, sua casa, seu marido, você tem que ir com calma, porque senão você fica doente, você fica louca, fica doente e não fez nada que tinha que fazer, sabe? Então, vamos com calma, vamos tirar essas coisas que plantaram na cabeça da gente. Aí eu fui conversando até errei, fiz uma carreira a mais no tapete. Vamos tirar essa coisa que plantaram na cabeça da gente, que a nossa casa tem que ser perfeita o tempo todo, que tem que estar tudo em ordem o tempo todo, como se não morasse ninguém dentro de casa, sabe? É coisa de novela isso aí. Isso aí é vida de novela, é uma vida que não existe, a não ser as pessoas que ganham dinheiro limpando casa, né? Que monetizaram, fazendo limpeza de casa. Que eu, inclusive, eu adoro ver esses vídeos, né? Das meninas limpando casa. Também é muito interessante. Então, foi isso que eu quis trazer para vocês, sabe, gente? Um pouco de vida real, um pouco da minha rotina para mostrar para vocês que é uma vida real e que
Você vai chegar aqui na minha casa, vai ter louça na pia, vai ter cama desarrumada dependendo do horário. Lógico, minha casa tá sempre limpinha, tento manter sempre limpinho. Claro que eu mantenho limpinho. Só que a organização é uma coisa diária, é uma coisa que tem que fazer todo dia. E não é todo dia que dá pra fazer, gente. Sabe? Se eu não vou perder uma venda de 10 tapetes na semana que vai pra outra cidade porque minha casa tá desarrumada. Infelizmente, sinto muito. Sabe? À noite, o que der pra fazer deu, a filha ajuda, o marido ajuda, cada um pega um pouquinho, sabe? E tentar fazer as coisas do dia a dia conforme dá. Põe uma roupa na máquina lá, deixa a máquina fazer o serviço dela. Eu sou muito assim, se a máquina não deu conta de limpar, quem dirá eu? Sabe? Eu sou uma dona de casa Nutella ao máximo, tá? Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque as pessoas me perguntam várias vezes por que como, né, que eu consigo dar conta de tudo. Tem uma moça que perguntou pra mim assim, uma cliente, ela falou assim pra mim: "Você faz crochê 24 horas por dia, né? Porque não é possível que você posta tanta coisa que você fez todo dia, tem coisa nova, todo dia você fez alguma coisa diferente". Mas gente, ninguém vê o que tá atrás de mim, sabe? Atrás de mim tem um banheiro pra lavar, tem uma cozinha pra arrumar, tem casa pra limpar, tem tarefa, tem muita coisa. Então eu foco nas minhas prioridades, que é minha filha, foco nas coisinhas da escola dela, que isso é prioridade, tem que ter horário, foco no sono dela, nas coisas dela. O resto, gente, e na alimentação, né? O restante, gente, a gente vai fazendo conforme dá. Não dá para abraçar o mundo. Você fica louco, você fica doente, você começa a tomar antidepressivo, tá? Inclusive, eu queria na minha rotina incluir uma atividade física porque eu estou sedentária nível master. Mas ainda não consegui por conta dos horários da minha filha. Porque o melhor horário para mim tá fazendo uma caminhada, uma academia, seria agora de manhã, que ela tá na escola. Mas de manhã é o meu horário de produzir, então para mim não dá, não dá. É fora de questão eu fazer uma atividade física de manhã. E à tarde, para mim tá deixando ela com a avó, para mim tá fazendo, já é uma questão mais complicada. É por N quesitos, tá? Então, eu preciso ir fazendo conforme dá, gente. Não dá pra fazer tudo, não dá pra abraçar o mundo, não dá pra querer ser super-herói, porque a gente não é. E a gente que é mãe, que tem essa cobrança nas nossas costas, que é dona de casa, que tem essa cobrança na dona de casa, começa a falar não, tá? Eu vou, fulano quer ir na sua casa. Você acha que a sua casa tá bagunçada? Você vai ficar incomodada da pessoa vir na sua casa? Fala não. Não, eu tô ocupada, não dá. Porque você não precisa parar o seu crochê para correr arrumar toda a casa para a visita chegar e parecer que não mora ninguém. Ou a pessoa te entende, é uma pessoa legal que te entende, sabe como que é a sua rotina, sabe que é assim que você trabalha fora, vendendo para fora e que você tá dentro de casa, mas ao mesmo tempo não tá. Ou é uma pessoa que não serve para sua vida, tá? Uma pessoa que vai na sua casa para reparar se tá limpo, se não tá, e não te ajuda com nada, não te pergunta nada, e nem compra de você, então é uma pessoa para mim que não serve nem para ir na sua casa. Então, vamos começar a pôr limites, porque dessa forma a gente não consegue, tá? É muita dona de casa, mãe, até gente que trabalha para fora, principalmente as que trabalham para fora, que estão ficando doentes por conta dessa cobrança que às vezes não vem nem do marido, não vem de ninguém que mora com você, vem daqui, ó. Colocaram, plantaram na sua cabeça, tá? Os bisavós, os avós, as mães que plantaram na sua cabeça que sua casa tem que estar perfeita e inabitável, como se não morasse ninguém, tá bom? Essa foi minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que acrescente alguma coisa na vida de vocês isso, que vocês pensam, reflitam um pouquinho sobre o que eu falei, porque eu já passei, já tive do outro lado, já passei por esse desespero de querer fazer tudo, já fiquei doente, já me enfiei em remédio, já tomei muito antidepressivo na vida, então eu não tô aqui falando uma coisa sem saber o que eu tô falando, eu já passei por isso, tá? Eu já pisei aí onde algumas estão pisando agora, e não é fácil, eu não tive alguém para falar isso para mim, para falar, você não precisa dar conta de tudo, todo dia, todo tempo, tá? E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o curtir aí pra mim. E se inscreve no canal, porque vai ter vídeo quase todo dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de verdade. Um beijo e até o próximo!